Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Ó, hoje temos café aqui, glória a Deus, ó. Bom dia! Levanta, pega o seu café, pega a sua Bíblia e vem com a gente. Esse é nosso primeiro café de junho do perdão, glória a Deus. E hoje, vista-se do reino, não sou mais meu. Bom dia, bom dia, bom dia. Deus abençoe seu dia, seu domingo, 8 de junho de 2025. Glória a Deus. 8 é vida. E Deus te traga vida hoje. Milagre, vitória, provisão, livramento. Glória a Deus. Levanta, meu povo. E eu não sou mais meu. Bom dia, Deus abençoe seu dia. És a fome que me faz beber. És a sede que me faz beber. Bom dia, bom dia. E o olhar que vejo ao amanhecer. Essa é minha promessa. Essa é minha promessa. Eu gastarei minha vida pra te coroar. Esse é o meu anseio, meu amor por ti não será um segredo. Seja bem-vindo aqui, Jesus, fala conosco, flua, Pai. Aleluia, Jesus. É minha promessa. Eu gastarei minha vida pra te coroar. Esse é o meu anseio. Não será um segredo. És a fome que me faz... Bom dia, Deus abençoe seu dia. Vista-se no reino. Nosso primeiro café. Vem, traz mais pessoas. Vamos já começar. Me que escuta ao deitar. E o olhar que vejo ao amanhecer. Tudo é para Deus, tudo tem propósito, tudo para honra e glória dele. Essa é minha promessa, gastarei minha vida pra te coroar. Esse é o meu anseio, esse é o meu anseio, meu amor por ti não será um segredo. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Pai, fala conosco, entrega a tua palavra, ministra dos corações. Tu tens liberdade aqui. Espírito Santo de Deus, nós chamamos, ativa em cada um de nós hoje o propósito, o chamado, em nome de Jesus. Pai, obrigada, Pai. Bom dia, Deus abençoe seu dia. Nosso primeiro café. Pega o café, pega a Bíblia e vem conosco, e chama mais pessoas. Glória a Deus. Glória a Deus, Pai. Aleluia, Papai. Tudo é para ti, tudo é para tua glória. Aleluia, Pai, essa é a nossa promessa.
E essa é minha promessa. Eu gastarei minha vida pra te coroar. Aleluia, Jesus. Esse é o meu anseio. Não será um segredo. Oh, Jesus, fala conosco, tem liberdade, ministra, Pai. Nos entregamos por inteiro a Ti, Pai. Obrigada por confiar em cada um de nós um propósito. Aleluia, Jesus, fala conosco, Pai. Obrigada por esse domingo, por esse primeiro dia da semana. O Senhor está aqui. E onde Deus está, o mal tem que sair. E nós nos comprometemos contigo, realiançamos contigo, Pai, de viver para Ti, cumprir a Tua vontade, cumprir o Teu propósito nessa terra, a qual fomos designados, Pai. Obrigada. Obrigada porque estamos livres em Ti, livres através do Teu sangue, Jesus. Obrigada. Glória a Deus, Pai. Obrigada. Aleluia. Traga libertação nessa manhã. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Levanta, pega o seu café e vem com a gente. Vista-se do reino. Todo mundo vai lembrar de Esther, e é verdade. Vamos falar de Esther, mas também de Gideão. A princípio, Deus falou comigo há um tempo, porque eu amo Esther. Deus tem falado muito comigo sobre Esther, já não é de hoje. Mas, quando nós lemos que Esther, depois dos 3 dias de jejum, vestiu-se do reino, todo mundo às vezes interpreta que ela colocou a roupa de rainha e foi lá, mas ela não precisava trocar de roupa para jejuar. Mas ela trocou internamente as suas vestes. O jejum nos renova, nos faz romper, nos faz estar próximos de Deus e ouvir as direções. Então, a gente interpreta erroneamente que Esther se vestiu do reino de como ela colocou uma roupa de rainha, né? Mas ela sempre andou com vestes reais. O vestir-se do reino, lá do hebraico, ele quer dizer vestiu-se do reino, reino letra maiúscula, reino de Deus. Ela se vestiu de autoridade, porque, minha gente, o jejum, a oração, a consagração, a vida com Deus, a entrega, o caminhar, a intimidade com Deus, nós nos revestimos de autoridade no Senhor. Nós somos cheios de autoridade, de ousadia. E quem nos entrega tudo isso? O Espírito Santo de Deus. Quando você lê na Bíblia que Gideão foi tomado pelo Espírito de Deus, quando Davi foi tomado pelo Espírito de Deus, é porque o Espírito de Deus, ele é o movimento. Grave na sua mente. Gente, olha isso. Gênesis 1, para começar o café. Gênesis 1, vamos lá do princípio. Porque lá no princípio, Deus já fala. Oh, meu Deus, eu falo todo momento com a gente. Então lá, Gênesis 1, para vocês entenderem. No princípio, né? Olha aqui. No princípio, Deus criou os céus e a terra, tá? Então, não tinha nada e do nada Deus fez tudo. Você foque hoje na sua vida. Não tem nada. Tá, não tem nada nos seus olhos, mas quando Deus entra em cena, o nada vira tudo, porque Ele é tudo que nós precisamos. Salmos 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O que nós precisamos é da palavra do Senhor e confiar naquela palavra, independente da circunstância. E quando Deus dá uma ordem, acabou. Não tem o que fazer. Deus falou, tá falado e vai acontecer. Independente das circunstâncias que você está vendo, que eu estou vendo com os meus olhos, né? Olhos nus, olhos carnais. Olhe com os olhos espirituais, porque nós somos seres espirituais. Nós temos carne e osso aqui, mas nós somos espírito. Esse espírito tem uma alma que está num corpo. Olha só. O que nos difere dos animais é que os animais não têm espírito, porque o espírito se liga a Deus.
Deus soprou o fôlego de vida. Deus colocou o seu espírito. Nós temos que andar em espírito, Romanos 8, porque o espírito se conecta a Deus. Vocês entendem como tudo faz sentido? Mas por que faz sentido? Porque nós temos que ler a palavra. Nós temos que sentar, estudar e falar: Espírito Santo de Deus, fala comigo, me dá interpretação, me dá entendimento. O conhecimento é livre, você pode, porque o conhecimento liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Jesus Cristo. Então presta atenção, gente. Deus tá falando, eu tô aqui, indo. Tá aqui o script, mas Deus quer que eu fale assim? Vou falar assim, porque o Espírito de Deus tem liberdade. Eu sou vaso do Senhor, sou profeta de Deus, mas eu estou sujeita e sou sujeita ao Espírito de Deus. Então Deus fala: vai pra cá, tô indo. Vai pra lá, tô indo. Deus me guiou para escrever essa palavra, mas Ele quer que eu acrescente e vamos acrescentar. Então presta atenção. Porque hoje Deus quer falar conosco sobre vestir-se do reino, mas a autoridade, quem nos confere é Jesus Cristo, é o Espírito Santo de Deus. Você vai entender o que eu estou te falando? Vem comigo agora. Gênesis 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus disse: haja entre as águas do firmamento. Gente, presta atenção. Não vou continuar lendo porque o que Deus quer que nós entendamos é o seguinte: o Espírito de Deus se movia entre a face das águas. O que é o Pentecoste? É quando começamos Pentecostes no calendário de Deus, né? Desde o dia 1º. Estamos em Pentecostes. Por que Pentecostes? Porque no Novo Testamento, Pentecostes, olha só. Vamos conectar? Pentecostes. Lá em Atos 2, o povo de Deus, os discípulos estavam lá. E está chovendo agora, chuva de bênção. Os discípulos estavam ali orando, buscando, porque o Senhor, quando subiu aos céus, falou: não deixarei vocês órfãos, trarei o Consolador. Quem é o Consolador? Espírito Santo de Deus. E ficar em Jerusalém até que do alto sejas revestido de poder. Quem confere o poder? Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é o movimento. Ele confere autoridade. Gente, que coisa linda. Deus é o Criador. Criador é Deus. Quem é a palavra? Quem é o verbo? Jesus. E quem é o movimento? O Espírito Santo de Deus. Então, se você quer que a sua vida se movimente, clame pelo Espírito Santo de Deus. Senhor, me confere ousadia, me confere fé, porque o Espírito Santo de Deus, ele nos dá ousadia para fazer aquilo que Deus quer que façamos, que está ligado, conectado ao nosso propósito. Porque sem essa ousadia, sem essa ousadia, sem esse poder dos céus, tá ligado? Sem essa, a gente não consegue se mover porque ficamos o quê? Paralisados com medo. Nossa natureza humana vai impedir. Mas o Espírito Santo de Deus, ele nos leva ao movimento. A atitude, sabe? Aquele veto impetuoso. Atos 2, gente. Vamos para Atos 2, porque estamos em Pentecostes.
Pentecoste no Novo Testamento é sobre isso, quando o Espírito Santo de Deus veio sobre aquele povo, porque eles estavam buscando. E ali, quando eles receberam o Espírito Santo de Deus, eles foram dispersados e foram começar o seu ministério. Jesus recebeu na terra o Espírito Santo de Deus para começar o ministério. Então nós temos que estar cheios do Espírito Santo de Deus para irmos e fazermos o que Deus quer. O Espírito de Deus, ele nos ensina, ele nos coordena, ele nos dirige. Gente, é muito lindo. Deus, ele nos confia isso, porque Jesus veio à Terra. Porque como que nós vemos a Deus? Através de Jesus Cristo. Deus Elohim, Criador, o Deus
Já pensou, gente, você tá lá e você ser conferida de autoridade e poder? Vou deixar aqui na minha mão. Deixa assim. Já pensou? Você chegar lá e ser conferida de autoridade e poder? Deus te dá essa autoridade e poder? E Esther foi assim. Ela chegou lá. Ela chegou lá, se apresentou e Deus deu vitória. O Senhor, e detalhe, Deus deixa chegar no limite, sabe? O limite do limite, que é, no caso, o limite de Esther, era a sentença de morte. E Deus deixa chegar no limite e traz livramento, provisão, vida e honra. Deus permite o limite para provar. Não que Deus tenha que provar nada para nós, mas Deus permite chegar no limite para poder falar: Eu sou Deus. E agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. E nós temos que ficar de joelhos, gente. Joelhos! E aí, Esther se apresentou, ela não morreu, porque a sentença era de morte, ela não morreu. A obediência. A obediência é que traz a bênção e livramento. Então, na submissão, a proteção. Na obediência, tem bênção e livramento. Assuma a sua posição e veja o milagre. Assuma a sua posição e veja o milagre. Esther se posicionou, jejuou, orou, colocou todo mundo para interceder, porque olha o poder da intercessão também, né? Envolver tudo com oração, com intercessão, porque ela foi intercessora daquele povo, certo? E quando a gente faz todo esse caminho, impossível dar errado. É impossível, porque Deus está coordenando, como é que vai dar? O plano de Deus nunca falha, mas os planos do mal são frustrados. E glória a Deus por isso. Deus frustra os planos das trevas, frustra o mal. Você tá me entendendo, gente? Glória a Deus, gente, é obediência, é proteção. Sujeição a Deus é vitória, é alegria, é vida. Certo? Esther 7:3. Então a rainha respondeu: Se realmente encontrei graça aos teus olhos, ó rei, e se for do teu agrado, conceder-me a vida e a do meu povo, esse é meu desejo e a minha súplica. Depois que ela foi fazer o convite, comeram um dia, no segundo dia ela falou assim: é este, querem matar meu povo. Aí ele, como assim, né? Como assim? Falo deste modo porquanto meu povo e eu fomos sentenciados ao extermínio, à matança e ao aniquilamento. Se somente tivéssemos sido entregues como escravos e servas, eu ter-me-ia mantido em silêncio. No entanto, essa desgraça que se aproxima não irá compensar o prejuízo que dela resultará para o rei. Diante dessas palavras, o rei Xerxes indagou a Esther: Quem é esse que ousa pensar em praticar o ato de tamanha abominação? E onde está esse coração perverso? Esther respondeu: O adversário, o inimigo é o Amã. Então Amã ficou aterrorizado diante do rei e da rainha. Gente, neste momento, Arbona e um dos eunucos dos oficiais que serviam diante do rei mencionou ao rei: Há uma forca de mais de 20 metros de altura bem próximo à casa de Amã, que ele próprio construiu para enforcar Mardoqueu, aquele que intercedeu pela vida do rei. Então o rei ordenou: portanto, enforco nela agora mesmo. E eles enforcaram Amã na forca que ele próprio havia preparado para Mardoqueu. Depois disso, o furor do rei se afereceu. Bom dia. Gente, é muito sério. Por quê? Porque as pessoas acham que tudo que elas fazem de ruim ou de bom nunca vai ter retorno. Então, assim, tudo que eu planto, eu colho. E quando você planta coisas boas, Deus te devolve coisas boas. Isso é fato, é lei da semeadura. Quando você planta injustiça, maldade, corrupção, enfim, coisas ruins que nós sabemos o que é certo e o que é errado, né? Ninguém nasceu ontem, a gente sabe, os mandamentos estão aí, né? E são civilmente colocados o que é certo e o que é errado.
Então as pessoas acham que o mal prevalece. Não. Quando Deus chega com basta, que detalhe, Deus assim como o mal arquiteta os planos do mal e acham que vão prevalecer, mas não vão, Deus é soberano, Ele é todo poderoso, Ele tem o controle de todas as coisas. Então Deus, até as coisas de ruim, Deus usa para que seja bênção na nossa vida. É verdade. Aqui está a história. Amã tinha um ódio do povo judeu. E a figura que ele mais odiava, que sempre estava com ele ali no palácio, era Mardoqueu. Só que Mardoqueu intercedeu para o rei. Porque houve um complô para matar o rei e ele soube e delatou. Então, quando a gente caminha na obediência, quando a gente faz as coisas certas perante os olhos do Senhor, Deus nos honra. Por mais que tentam armar emboscada, Deus nos dá livramento. Porque Ele é Deus. Então, tá que Deus separa o tempo certo, a hora certa, para que tudo aconteça. No tempo dele é o alinhamento. Para que Ele seja exaltado e glorificado. Então, Ele deixa as pessoas acharem, sabe assim? Tipo, estica, deixa. Depois Ele puxa. Quando Deus puxa, meu filho, não tem pra onde correr. Porque é daquele que cai na mão do Deus vivo. E Amã tava se achando. Ele pensou, nossa, fui convidado pro jantar, né? Pro banquete com a rainha. Eu e o rei, nossa, eu sou o queridinho. Só que não. Da mesma maneira que ele armou para matar, ele acabou morrendo. Então, assim, entenda que o mal pode armar, mas quando Deus chega e fala, acabou, acabou. Então, a forca que foi para matar Mardoqueu foi para ele mesmo. Então, como a gente fala, você cava a própria cova. Então, não faça mal. Faça o que Deus se agrada, obedeça e caminhe na proteção divina. Sabe, se arrependa das coisas ruins que você fez para os outros ou para si mesmo. A gente não sabe. O que Deus quer falar para nós hoje é arrependimento. Arrependimento e sirva a Deus de todo o seu coração, porque no amor, no guardar do Senhor tem livramento. Caminhar na proteção, na submissão do Senhor tem livramento. E nós vimos, olha só, uma nação inteira foi livre da morte. O malvado morreu na forca que ele fez. Deus é perfeito em tudo o que faz. Deus não erra. Deus tem o tempo certo, a hora certa. Continue fazendo bem, andando em paz. Obedecendo o que Deus nos fala. Porque chega a hora certa, que Deus se levanta do trono e fala assim, acabou. Vamos botar cada um no seu lugar. E quando Deus fala, não tem o que revogar. O rei falou, tá falado, sentenciado, decretado. E a sentença que era de morte vira vida. A sentença que era de prejuízo vira restituição. Deus é fiel, porque Ele é fiel da sua palavra. O caráter de Deus é fidelidade, é amor, é compaixão, é perdão, junho de perdão. Hoje Deus quer me trazer essa reflexão. Perdoe, se arrependa e caminhe debaixo das mãos do Senhor, certo? E Deus fala para você, não se acovarde, porque os covardes não herdarão o reino dos céus, é verdade. Vamos falar sobre Gideão agora. Não se acovarde frente ao inimigo, nem frente à situação desafiadora. Esther não se acovardou. Por um momento ela falou assim, meu Deus, e agora? Porque a primeira impressão nossa é, meu Deus, e agora? Quem sou eu? Nossa, quem sou eu? Eu sou tua filha. Mas eu me ponho em autoridade, eu vou. Deus levanta o exército para orar por mim. Foi o que Deus fez com Esther. Assim Deus faz comigo, Deus faz contigo. Só vai na direção do Pai. Portanto, mas não se acovarde. Deus não ama os covardes. Deus rejeitou os covardes ali com Gideão. Porque Deus não quer quantidade, Deus quer qualidade. Porque Deus vê o coração, a submissão. E é no cenário mais improvável, mais caótico, que Deus traz a vitória. Para falar que eu fiz, o eu sou está aqui. O eu sou está aqui. O eu sou está aqui. Quando todo mundo fala assim, não tem jeito, não dá mais. Aí que Deus faz. Deus entra com multiplicação, com provisão, com livramento, com vida, com ressurreição. Porque Ele é vida na nossa vida. Como você pode duvidar do poder de Deus? Como você pode duvidar do poder de Deus? Porque Deus está aqui falando contigo hoje.
Como duvidas do poder de Deus? O eu sou está desde o princípio. O eu sou nunca largou sua mão, o eu sou está aqui. Levanta, posiciona, não se acovarde, vai em frente em nome de Jesus. Mas, Tiago 4,7 fala o que pra gente? Portanto, sujeitai-vos a Deus. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Deus dá ordem para fugir, para ir embora. Quando a gente é submisso a Deus. Submissão, sujeição. Deus fala, é por aqui? Não entendo, mas eu tô indo. Fazia sentido estar armar um banquete, investir tanto tempo e trazer pro aposento dela o traidor? Não faz, mas para Deus faz. Porque Deus, quando você pede às vezes uma solução, Deus fala assim, é por aqui. E eu vou fazer. Não faz sentido? Não, não faz. Mas Deus sabe por que está fazendo. Deus prepara o cenário. Deus prepara os corações para entregar a vitória. Deus faz tudo perfeito. Ele é Deus, Ele é o Criador. Gênesis 1. Deus do nada fez tudo com a palavra. Haja. Deus é o Deus de ação. Deus é o Deus de ação. Glória a Deus, estamos em movimento Pentecoste, se permita. Olha só agora, hein? Quando estamos na direção de Deus, Ele faz com que os nossos inimigos tenham medo de nós. Foi o que aconteceu com o Gideão, gente. Gideão tinha medo de enfrentar os midianitas. E quem ficou com medo foram os próprios midianitas. Deus faz com que os nossos inimigos fujam de nós. Chegou, meu Deus, levantou. Ah, perdeu. Glória a Deus, perdeu, porque Deus está aqui. Deus faz com que nossos inimigos tenham paz conosco. Deus faz. Deus faz todo mundo correr. Mas por que Deus manda todo mundo correr? Quando você se posicionou. Bom dia. Deus faz todo mundo correr porque você se posicionou. Porque você orou, porque você buscou, porque você se revestiu de autoridade e poder que vem do alto. A salvação vem do alto. Deus usa pessoas para interceder, para orar e para ser pontes. Mas tudo vem do alto. Não espere que salvação venha de pessoas. Não vai chorar as pitangas para os outros, não. Vai orar, que Deus conduz em estratégias, em vitória. E Deus usa pessoas, sim. Mas antes de você falar com alguém, vai falar com Deus. O teu negócio é com Deus, não é com os homens. Tudo tem que ser envolto em oração, sabe? Embalado na oração. Tudo é jejum e oração. Que Deus fala. Deus move céus e terras a favor de seus filhos. Deus se responsabiliza pelos seus filhos. Todo pai é responsável pelos seus filhos. Deus é um pai responsável. Gideão, gente, vamos lá, que eu amo Gideão. Juízes 7. Vai ler Gideão 6, né? Vai ler Juízes 6 e 7. Você vai entender sobre Gideão. É lindo, gente. Juízes 6... Gideão estava lá, porque, gente, olha só, quando nós desobedecemos, Deus permite muitas coisas acontecerem pra chamar nossa atenção, tá? Deus permite. Não que Deus queira, não estava no plano de Deus, porque o plano de Deus é que nós obedeçamos e vivamos a sua vontade, ponto. Quando a gente desobedece, porque é escolha nossa obedecer ou não, livre-arbítrio, começou lá no Jardim do Éden. Mas Deus quer, Deus sonha, Deus planeja que nós obedeçamos, certo? Então, presta atenção. Em Juízes 6, fala que o povo estava sofrendo e perecendo na mão dos inimigos, que eram os midianitas. Então, tudo que eles plantavam, vinham lá, que nem gafanhoto e... Mas por que estava acontecendo isso? Porque o povo começou a se voltar contra Deus. Juízes 6. Começou a se voltar contra Deus, começou a levantar altar, começou a adorar outros deuses. E é somente a Deus que você presta culto, a mais ninguém. Somente a Deus nos prostramos e a mais ninguém. Eles começaram a buscar outros deuses por influências do povo ali, da terra. Gente, eles viram milagres, saíram do Egito, saíram da escravidão. Mas acontece, quando a nossa mentalidade não mudar, por isso que Deus nos leva para o deserto. E mesmo no deserto, a gente tem gente que não muda. Então, falamos do café no mês passado, dia 25/5, crescendo no deserto. O deserto nos traz crescimento, amadurecimento, mas tem gente que fica 100 anos no deserto, por quê? Porque não tem a mentalidade transformada. O deserto é para mudar, para curar, para sarar.
Então eles passaram pelo deserto, mas chegaram ali na vida boa que Deus entregou e continuavam com os mesmos costumes, com as mesmas coisas. Então ele falou assim, então deixa. Então eu vou permitir que os invasores entrem, derrubam tudo. E por quê? Porque Deus via os altares a outros deuses. Deus via tudo que estava de errado. Gente, desagradar a Deus é pecado. Deus fala assim, não adore outro Deus. Você vai lá e adora os outros deuses. É somente a Deus, Yahvé que merece reverência. Yahvé, Deus que deve ser adorado. Me prostro somente a Deus. Me dobro somente a Deus. Isso aí eles não estavam entendendo. Não tava tudo menos Deus. E tinham vários altares, os bosques com altares, etc. Gente, tava uma calamidade. E por que estavam reclamando? Porque Deus estava trazendo juízo sobre eles. Então, Deus falou, já sei. E veio o profeta e falou tudo para eles. Aí, Deus levantou o menor, porque Deus faz com que os menores sejam levantados, os improváveis sejam levantados. Assim é o plano de Deus, né? O povo escolheu Saul, porque era o mais alto, mais bonito, mais forte, porque achavam que é por força, não é pelo espírito. Como fala em Zacarias, não é pela força, é pelo meu espírito. Mas as pessoas confundem, achando que é o tamanho, a beleza. Não. É no espírito. Você pode ser a pessoa assim mais improvável. É assim que Deus gosta, porque Deus faz um milagre assim. Então, Gideão era o menor do menor, a tribo menor, o caçula, enfim, era o menor. Ele já tinha uma inferioridade ali nele. E Deus falou assim: é tu mesmo, filho, vem. Tava lá escondido, moendo o trigo no lagar. Era para fazer lugar de uva, tava fazendo o trigo, né? Porque ele fazia tudo no secreto, porque eles tinham que se esconder. Então eles tinham que viver uma vida assim, sabe assim. Era uma vida oprimida, a vida oprimida, escondida. Deus não quer opressão pra gente. Deus não quer que ficamos ali, sabe, a vida toda escondida. Meu Deus, não, Deus não quer. Deus quer uma vida plena, alegre, cheia, próspera, abundante. Mas se veio opressão, busque por que aconteceu essa opressão. De onde que tá vindo? Qual é o foco? E Deus mostrou. Deus chamou Gideão e falou: Pai, seja contigo. Te levanta. Ele falou: meu Deus, como é que vai ser eu? Nossa, como? E Deus deu uma tarefa para ele começar a entender, porque Deus dá tarefas, né? Pra gente começar a desenvolver o propósito. Assim como Deus chamou Moisés para libertar o povo do Egito, assim como Deus levantou José para governar o Egito, Deus levanta as pessoas. Deus levantou, de tempos em tempos, Deus levanta novos libertadores na sua terra, na terra de Deus. Por quê? Porque precisa. Os mais improváveis são levantados. José, quem era José? O sonhador, o mais jovem, o lindo. Tem muitos filmes dele, porque ele carregava um propósito. Mesma coisa com Gideão. O que se achava tão ruim, tão pior, Deus falou: é você que eu quero, eu vou glorificar o nome através da sua vida. Por quê? Nós glorificamos ao Senhor através das nossas vidas. Então, Deus chamou Gideão e Deus falou assim: ó, você vai libertar o povo. Ele falou: meu Deus, é você mesmo. E Deus deu para ele uma tarefa, para começar ele se apoderar do Senhor, né? Deus apoderou dele. Você vai derrubar os altares que estão aí, ó, por toda a sua comunidade. Vai lá derrubar, vai destronar todo mundo. Oh, meu Deus, eu vou destronar. Vai. Deus mandou ele destronar. E ele foi, só que ele foi com medo ainda, né? Deus entende quando ele está em desenvolvimento, né? Ele foi e destronou todos os altares de Baal. E no amanhecer falaram: alguém passou por aqui, só pode ser Gideão. Mate ele. Aí o pai de Gideão falou: não, tá errado. Nós estamos adorando outros deuses. Se Baal é Deus, vocês que vejam se ele vai se defender. Porque se fosse Deus de verdade, se defenderia. Então Deus honrou a obediência. Ele foi lá, quebrou tudo. E começou assim. E Deus começou a enchê-lo mais e mais de autoridade e poder. Porque ele foi obedecendo e Deus foi abrindo caminho. A obediência abre os caminhos. A sujeição abre os caminhos, certo? Agora vamos lá. E aí Deus falou assim:
eu vou te usar. Então você tem que seguir minha voz. Submeta-se a mim, certo? Aí Juízes 7:13. Gideão se aproximou no exato momento em que um homem contava o sonho que tivera ao companheiro, dizendo: eu sonhei que um pão de cevada rolou de dentro do nosso acampamento. Rolou para dentro do acampamento. Veio e bateu com tamanha força numa tenda. Ela caiu, virou ao avesso e ficou estendida sobre a terra. Seu amigo espontaneamente lhe esclareceu: este sonho não pode ter tido outro significado a não ser a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Isso quer dizer que Deus entregou os midianitas e todo o acampamento nas mãos dele. Assim Gideão ouviu a narração do sonho e sua interpretação, ajoelhou-se e glorificou a Deus. Em seguida retornou ao acampamento de Israel e bradou: levantai-vos, porque o Senhor entregou todo o arraial dos midianitas nas nossas mãos. Eles não precisaram, igual a Esther, eles não precisaram sujar as mãos, fazer, não. A obediência traz na nossa mão um milagre. A obediência, a sujeição ao Senhor, a adoração, o joelho dobrado traz na nossa mão os nossos inimigos. Foi assim que aconteceu. Deus deu a revelação. Ó, você quer ver que você já ganhou essa guerra? Vai lá, ouve no acampamento o que eles estão falando. Olha o sonho que um teve. Os caras estavam com medo. E agora? Se a gente for atacar, vamos ser atacados. E foi o que aconteceu. Deus atacou os próprios inimigos sem o povo ter que sujar as mãos. Gente, Deus é o Senhor da batalha. Deus é o Senhor da guerra. Jeová Jireh é o general de guerra. E quando ele aponta uma direção, vai. Ele está garantido, ele garante. Ele é a palavra. O Senhor é a nossa garantia. E você tem tudo que você precisa. Ele é nosso pastor. E nada teremos falta. Ele é a nossa garantia. Ele vai à frente de vós. Ele endireita os caminhos tortuosos, quebra as portas de bronze. E quando Deus decreta a vitória, ela é nossa e ninguém impedirá. Mas por quê? Porque teve posicionamento, porque teve obediência, porque teve destronar, porque teve ali, ó, jejum, oração, palavra, adoração. Teve um povo separado. Porque Deus glorifica assim o nome dele, para falar que ele é Deus, porque ele é Deus. Isaías 43:13. Desde a antiguidade, desde a eternidade, eu o sou. E nada... Vamos lá de novo. Isaías 43:13. Desde toda a antiguidade. Meu Deus. Isaías 43:13. Desde toda a eternidade, eu o sou. E não há nada, nem ninguém que possa escapar algo, ou ninguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Tá com medo por quê? Se Deus deu todas as estratégias, todas as direções, você tem caminhado. Não. Agindo Deus, quem impedirá? E Deus entrega, ó, aqui na bandeja. Toma. Apenas obedeça. Gente, haja sem medo. Haja sem medo, pois o Senhor é contigo e Ele garante a palavra de vitória. O milagre é certo em nome de Jesus. A palavra foi liberada. Haja sem medo. O Senhor é o Deus da guerra, o Deus da vitória. É o Deus, está na palavra do Senhor, que fala que Ele que promove o caos também promove a paz. Glória a Deus. Ele é Deus. E ninguém escapa das mãos de Deus. Ninguém. Isaías 60:18. Em toda a tua terra não se tornará a falar em violência, tampouco em devastação e extermínio nas tuas fronteiras. Aos teus muros chamarás salvação, e nos teus portões louvor. Se posicione, fique de joelhos, jejue, clame pelo Senhor, adore, louve, busque.
Porque Deus falou, tá falado e ninguém vai distorcer, ninguém vai desfazer o que Deus já fez. Deus traz, na nossa mão a vitória, é certa em nome de Jesus. Dia de vitória, dia de vida, dia de avanço, de prosperidade, de romper, de sentença de vida. Onde tinha morte, Deus traz vida. Glorificado seja o Senhor. Acabou, é tempo de restituição, tempo de paz, de alegria, de salvação e de louvor. Glorificar o Senhor, adorar o Senhor antes de ver, porque Gideão ouviu, ele já foi agradecer. Agradeça hoje, certo da vitória, porque a vitória é hoje, porque a vida é hoje, porque o milagre é hoje, em nome de Jesus. Deus nos abençoe. Pai, obrigada pela tua palavra, pela tua direção, pelo teu encorajamento. Te louvamos e te agradecemos. Cumpra em cada um de nós a tua vontade, o teu querer. Estamos aqui submetidos à tua vontade e ao teu querer, papai. Muito obrigada. Vista-nos no teu reino. Coloca as tuas armaduras sobre nós e nos faz avançar, prosperar, triunfar em nome de Jesus. Obrigado que isso faz com que nossos inimigos fujam da nossa frente e fiquem atemorizados e confundidos. É a tua palavra. Está mesmo na tua palavra, Jesus. Muito obrigada. Em nome de Jesus. E que o medo vá embora e coloque o teu amor, a tua ousadia, a fé, a coragem no teu Santo Espírito, Pai. Obrigada. Enche-nos de ti a cada dia mais. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Graças a Deus. Aleluia. Que Deus te abençoe. Um ótimo domingo, uma ótima semana. Semana de vitória, de bênção, junho do perdão. E link na bio. E conheça nosso trabalho, nosso ministério. Conheça tudo sobre nós, tá bom? Tem fundo missionário. Tem comunique para agosto. Tem tudo, tem tudo. Vai lá e confira. Que Deus te abençoe, tá bom? Um beijo. Tchau, tchau.